Oi! Oi, amiga, tudo bem? Querida, hoje meu cabelo bateu o seu, tá? Porque eu estou a própria Paris Hilton, sei lá quem, a Britney Tá Spears com mesmo, isso aqui. amiga. Que agonia, gente! Parece que eu tô fantasiada. Gente, vocês não estão entendendo a quantidade de imagem que a Gica separou aqui dos anos 2000. Gica, e eu ouso dizer, neste começo de live, que os anos 2000 foram um pouco mais constrangedores que os anos 80. Total, amiga. Os anos 80 são cool. Hoje em dia, a grande vergonha mundial são os anos 2000, com certeza. Gica, eu comecei a olhar as imagens, eu falei, gente, ninguém para salvar essa década. Sim, Não, gente. tem algumas poucas, mas assim, pessoas perdidas que vieram com certeza de outra época, assim, porque que louco, amiga. Foi muito doido. Gente, Very, olha very, very só, crazy. very, very crazy, very, very pop. Sejam todos bem-vindos. A Gica já está aqui preparadíssima para começar com aquele resumo maravilhoso de introdução. E depois vai ser surra de imagem. Olha que estilista na real falando. Até hoje não sei como usava calça jeans com gancho tão baixo. Gente, posso Ninguém falar? sabe, meu amor. Não, tinha uma menina aqui em Blumenau que era uma das mais modernas, maravilhosa, que ela usava calça com o... Como é que eu posso chamar? O risquinho da bunda atrás? Aparecendo. Era esse nível de calça baixa. E ela era modelo. Amiga, E é tipo assim, eu todo achava mundo aquilo andava com a maravilhoso. bundinha aparecendo, amiga. Era meio assim, você sentava, aparecia o cofrinho, não tinha como O fugir. cofrinho, e aquilo era maravilhoso. E meu pai falava, um dia você vai se arrepender. Vamos ver. Exato. Amiga, Já nos começa arrependemos. então. Começa aí com aquela tua introdução maravilhosa. Bom, gente, então hoje a gente vai falar sobre os anos 2000, a grande vergonha na história da moda atual, a louca. E quando vocês forem pesquisar, vocês vão ouvir também os anos 2000 em inglês são chamados de aughts ou de noughties, né? Que Como são é que escreve, amiga? aughts é AUGHTS, que é vem A-U-G. dos anos zero, do zero zero, e noughties também, Ah, porque zero zero também pode ser new, né? Eu acho, é Nill. Então, noughties ou aughts também é chamada a década, então, dos anos 2000. Um apelido notaram, carinhoso. crianças? Não vou falar muito de novo de história e tal, só porque, assim, tá muito próximo, então, provavelmente todo mundo que está aqui lembra do que aconteceu Sim. principalmente, mas vou dar só aquela pincelada, então. A gente, no Ups. final dos anos 90, estava com medo do bug do Millennium, que não aconteceu, né? Então, a gente entrou tranquilíssimo aí no século XXI. Já logo no começo da década, a gente achando que ia dar tudo bem, que ia ser a ciência toma conta de tudo, a tecnologia evoluir muito rápido e que tudo ia ser muito bom. Tinha acabado a Guerra Fria, a gente estava num momento quase meio sem guerras, principalmente para os grandes países da Europa, a América e tal. A gente tem em 2001 já, em 11 de setembro, os atentados em Nova York. E isso meio que quebrou a galera, assim, foi uma coisa que ninguém estava esperando. Então, foi um susto, né? E esse acontecimento, o sentimento que ele trouxe de medo, muito medo de terrorismo, porque antes parecia uma coisa muito longe, que só acontecia com políticos, né? Com embaixadas, em lugares remotos e tal, ficou muito próximo de todo mundo. Então, os Estados Unidos declara guerra ao Oriente Médio, né? Que eles chamaram de guerra ao terrorismo. E muita gente não queria passar por mais uma guerra. Então, muitos artistas, jovens, naquele momento, criticaram a estratégia dos Estados Unidos de entrar em guerra com o Oriente Médio, e muitos jovens morreram nisso, enfim. A economia mundial passa por um dos períodos de maior prosperidade e estabilidade, até mais ou menos 2007, onde tem aquela grande crise americana, que afeta o mundo inteiro. Então, no final da década, o Brasil ainda ele passa de raspão, né? A gente estava numa época muito próspera economicamente,
E eu lembro que a gente ia fazer viagem de pesquisa para os Estados Unidos e, inclusive, os taxistas americanos e tal agradeciam, falavam, olha, se não fosse os brasileiros virem aqui gastar dinheiro, eu não sei o que ia ser da gente e tudo mais. Então, a gente meio que estava reinando, assim, economicamente no mundo. Em 2009, a gente tem a eleição do Barack Obama, que também foi um marco por ser o primeiro presidente afrodescendente eleito nos Estados Unidos. Que ano foi, amiga? Repete, o do Barack? Foi em 2009. Tá. Ele foi eleito. Antes a gente tinha o Bush filho, né? O George Bush filho. Em dezembro de 2004, a gente tem um desastre natural que chocou também o mundo, que foi aquele tsunami gigante na Ásia, né? Nossa, e sim. morreu muita gente, enfim, até virou filme depois. A gente tem uma pandemia também, que foi uma das grandes pandemias, a primeira grande pandemia do século XXI, que foi da gripe A, que era causada por um vírus H1N1, que até hoje a gente sente os efeitos disso, porque hoje virou comum tomar a vacina da gripe, que é atualizada Sim. todo ano e tal, para evitar isso. E a gente começa a falar do aquecimento, a palavra aquecimento global, a expressão, ela começa a ser extremamente difundida e existe até uma guerra ideológica em torno disso, de gente dizendo que é real, que não é real, e começa uma discussão muito forte em torno disso. Na tecnologia, a gente vê uma globalização sem precedentes, graças à consolidação da internet como veículo de comunicação em massa, ela se torna muito mais acessível, né, nessa década, e também graças à banda larga, né, que então a gente vai deixando de lado a internet de escada, que era cara e era lenta, então a gente consegue uma velocidade maior de informações ainda com a banda larga. Algumas tecnologias que surgiram na década, o Blu-ray, substituindo, né, como sucessor do DVD. A gente começou a ter também a história do 3G, que é a internet e dados para o celular, que antes não tinha, né? A gente tinha as mensagens de SMS, começa com as mensagens e depois começa com realmente acesso de internet nos celulares. E em 2001... Amiga, que ano que tu entrou na Coach? Eu entrei em 2004. Eu vivi essa década já na Coach, praticamente. Em 2002, em 2002 fui morar em Londres. E depois, em 2004, já entrei na Coach. Nossa, uma vida, né? Uma vida. 2004, eu tava me formando, eu preciso puxar na cabeça onde é que eu tava trabalhando nessa época. Acho que em 2000 eu fui pra loja da Coach. 2000, eu trabalhei na loja da Coach. Que legal. E aí? Daí, em 2001, a Apple lança, né, o iPod. E ele marcou uma geração. Todos os modelos, era muito cool andar com o iPod na mão e tal. Né? A gente vê que o mercado de música foi muito revolucionado nessa década, porque começa muita história dos downloads, pirataria, digamos assim, porque a gente não pagava pelos downloads. Então, cai muito a venda de álbuns, todo e qualquer formato, seja em CD, em cassete, enfim. As pessoas param um pouco de comprar, mas nunca consomem nunca foi consumida tanta música, no mundo, por causa da democracia aí de baixar pela internet, fazer download e tal. E em 2007, o iPhone é lançado, né? Que também, tipo, foi um dos primeiros smartphones, né? Foi quando o telefone celular começou a ser chamado de smartphone, porque ele começou a ter várias funções, e não só a função de ligar, né, de usar para telefonar para as pessoas ou até mandar uma mensagem. E outra coisa que mudou para sempre a forma como as pessoas se comunicam foi a criação das redes sociais. Né? A gente tem o Orkut, Facebook, LinkedIn, Twitter, tudo ali no início da década, já 2002, 2003, 2004, sendo lançadas. E formas das pessoas se conectarem com pessoas que estão do outro lado do mundo. Né? Então, ficou muito fácil se comunicar com pessoas de diversas culturas e tudo mais. A câmera digital se torna extremamente popular. Nessa época, ainda no final da década, os celulares começam a ter câmera, mas a qualidade ainda era muito baixa. Então, para usar para trabalho, por exemplo, para pesquisa de moda, né, a gente não tinha como. A gente ainda levava a câmerazinha celular para dentro de provador, escondido. Tinha que desligar o flash, tinha que desligar o som para não passar vergonha. Que fase, meu Deus. Básico. A gente tem o MSN também, que era o serviço de mensagens instantâneas, que as pessoas usam muito. E o compartilhamento de vídeos e pelo YouTube também, que é criado nessa década. Então, a forma de assistir, talvez, videoclipes deixa um pouco de ser a televisão,
onde a MTV já está mais na fase reality shows, e passa a ser talvez no YouTube, já escolhendo vídeos e coisas que você quer ver, que é quase um precursor aí do streaming, onde você mesmo escolhe a programação que você quer assistir. No cinema, a gente tem lançamento de filmes como Senhor dos Anéis e Harry Potter, né? Que tipo são famílias de filmes que foram lançados e fizeram muito sucesso pela década toda. Uma renovação nos filmes de super-heróis também, que a gente tem a trilogia do Batman dessa época, que é maravilhosa. A melhor. É a melhor filme, para mim também é o melhor filme dos super-heróis, é a trilogia do Christopher Nolan. A gente tem os filmes da franquia do X-Men, do Homem-Aranha e vários outros que vão seguindo a isso. Isso também por causa da maior tecnologia, né? Da computador, animação gráfica e tudo feito assim. Então, os filmes atingem uma tecnologia extrema onde você não consegue mais distinguir a realidade da ficção. Inclusive, no final da década, é lançado o filme Avatar, né? Que quebrou um monte também de paradigmas. Foi um filme lançado em 3D, totalmente feito em computação gráfica, maravilhoso. Belíssimo. Que também um cinema 3D fica mais popular nessa década. A gente tem filmes como Meninas Malvadas, de 2004, que moldou uma geração de adolescentes, né? Até hoje a gente ouve a frase "nas quartas nós usamos rosa", que é um manifesto fashion das meninas do filme. Então, um filme adolescente que fez muito sucesso. E outros filmes que marcaram a época: Uma Mente Brilhante, Dançando no Escuro, do Lars von Trier com a Björk, que foi também um marco ali no início dos anos 2000. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Maravilhoso. Crash. Maravilhoso. Quem Quer Ser um Milionário, que eu amo. Amo. Diário de uma Paixão. Né? Nossa. Já começa a nossa paixão pelo gato esqueci o nome, Ryan Gosling. Gosling. O Diabo Veste Prada, que é um filme super fashionista. Mentira, que é dos anos 2000. 2006. Tem ali a trilogia dos vampirinhos, né? Crepúsculo. Amiga, não dá. Vamos parar por aqui, porque a gente tá se entregando muito, amiga. Muito. Tipo assim. Jesus. Se Beber Não Case, Simplesmente Amor, 500 Dias com Ela. Teve muito essa vibe meio indiezinha, assim, adolescente, alternativo nessa época, né? Com filmes como 500 Dias com Ela, Juno, Superbad, Encontros e Desencontros da Sofia Coppola. Maravilhoso, assisti esses dias de novo. Gente, posso dar aqui, ó, as pessoas pedem muito depois por essas lives. Revejam, só para buscar esses filmes que a Gica tá colocando. Óbvio, se você der Google, pode trazer, mas ela tá dando o melhor, os melhores, aqueles inesquecíveis. E a gente tem Closer também, Perto Demais, lindo. Né? Essa é a tradução, que é lindo. E eu queria falar de 3 filmes gringos dessa época que eu amo muito. Gringos que eu digo assim, que fora do eixo Estados Unidos. E Tua Mãe Também, que é mexicano. Os Educadores, que é alemão-austríaco. E Adeus Lenin, que é alemão. Que são filmes maravilhosos. Quem puder assistir. Amiga, vou até anotar porque eu vou fazer um post sobre eles que eu não assisti nenhum deles. Qual que é o primeiro? E Tua Mãe Também, que é de 2001. Tua Mãe Também. Do Alfonso, acho que é do Alfonso Cuarón. Os Educadores, com K, de 2004. E Adeus Lenin. Adeus Lenin é muito legal. Se passa meio que já na Alemanha unificada, depois da queda do Muro de Berlim. A mãe do menino principal, ela tá em coma. E quando ela era, tipo, socialista ferrenha, assim. Ela amava o comunismo e o governo e tal. E aí ela sai do coma, ela acorda normalmente no meio do tipo da Alemanha ter virado capitalista. E o filho dela tem muito medo de que ela vai levar um choque e vai morrer de vez se ela ficar sabendo. Então ele começa a passar jornal antigo para ela, ele traz as comidinhas das embalagens socialistas e coisa, ele cria um mundo fantasioso para a mãe dele não descobrir que não existe mais socialismo na Alemanha e que a Alemanha está reunificada e capitalista. Então é muito legal. Gente, vou anotar essas dicas e depois eu passo para vocês, tá, galera? Pode ficar fry, não descabelar. Então, na música, com a internet, as pessoas começam a ter muito mais acesso, como eu falei, né? Até artistas independentes começam a surgir, fazer sucesso, porque eles postam seus ensaios no YouTube ou músicas, e acaba que é uma forma de artistas independentes atingirem fama. O hip hop, ele dominou a cena musical quase até o final da década e influenciou também várias
vários aspectos O artista que mais vendeu, amiga, foi o Eminem. Da década de 2000 foi o artista que mais vendeu. Outros artistas importantes, continuam até hoje a maior parte deles. Jay-Z, Kanye West, Ludacris, Outkast, Pharrell, Snoop Dogg, 50 Cent, o Nelly, Lil Wayne, T.I., Missy Elliott e a Mia. A Beyoncé foi a principal artista feminina da década também, uma das que mais vendeu aí para as mulheres. A Shakira foi destaque na música latina. A gente tem a morte do Michael Jackson em 2009. A gente tem um movimento de rock alternativo também surgindo das garagens, com bandas que fizeram muito sucesso nessa época, como The Strokes, Interpol, Killers, Arctic Monkeys, The White Stripes. Um pouco de soul music voltando à tona com artistas como a Amy Winehouse e a Adele, né? Primeiro a Amy, que chocou o mundo com o vozeirão dela, maravilhoso. Bandas como Coldplay, que lançou seus primeiros 2 discos, que fez muito sucesso. Outras artistas femininas de grande percussão na década, a Avril Lavigne, a Pink. O Justin Timberlake entra em carreira solo e lança os 2 primeiros discos dele. Maravilhoso. No final da década... Eu vou fazer a trilha das dicas, gente. De artistas pop como a Katy Perry, a Lady Gaga, a Taylor Swift, ainda bem jovenzinha, e o Justin Bieber, que era um bebê na época, né? No início da década, a gente ainda tem um pouco do movimento teen pop que a gente falou nos anos 90, com Backstreet Boys, Britney, Christina e NSYNC, que depois acaba se separando. No R&B, algumas vozes importantes, o Usher, a Alicia Keys, Beyoncé, Rihanna. A gente tem a fase do emo, né, com bandas como Fall Out Boy, My Chemical Romance, Paramore, Panic! At the Disco. E no final da década a gente vê a ascensão da música eletrônica, dance music. A Madonna até lança o álbum Confessions on a Dance Floor, com muita influência eletrônica, né, nessa época. E a gente começa muitas bandas com essa pegada eletrônica. Fatboy Slim, The Chemical Brothers, Prodigy, Grupo Armada. Senhora, amiga, tá passando um filme na minha cabeça. Nossa, bizarro. Eu ouvia muito. Daft Punk, Massive Attack, Justice, Goldfrapp e David Guetta. Meu Deus do céu. As baladinhas dessa época eram muito boas, né, gente? Meu Deus. As melhores. Eram as melhores, né? Éramos jovens, não tinha vírus no ar. Não, maravilhoso. As roupas não eram boas, mas as músicas eram. A louca. Mas no finalzinho dos anos 2000, eu acho que a gente já começou a se salvar. E assim, né, amiga? Tem sempre as pessoas que não mergulham de vez. Agora, eu separei umas fotos minhas aí de época de faculdade, bem comecinho dos anos 2000, que eu não sei se eu tenho coragem de tornar público aqui, não. Ainda mais uma live que vai ficar eterna. Talvez eu bote nos stories, vamos ver. Na moda. E agora, amiga? Vamos começar? Tu vai me direcionando que eu vou na sequência, tá? Tá. Eu vou primeiro só dar um plinzinho, que é que os anos 2000 viu a explosão do fast fashion e o pico da obsessão por celebridades, né? Que se tornavam ícones fashion. E a história dos fotógrafos que corriam atrás delas e tal, e ficavam desesperados. Como até vários looks são dessas celebridades, na época eram chamadas de It Girls, né? Cada ano tinha a sua It Girl ou a sua turminha de It Girls, coisa que agora a gente nem fala mais, sempre tem tanta gente influenciando, mas na época era muito isso, assim, sempre tinha uma menina que era a garota do momento, assim. Então, Gica, olha o que tu estás falando agora, só um pouquinho pra gente fazer um negócio com o que era e o que é, né? O que havia e o que há. Era isso, era tudo rua. Então era pegar as pessoas meio naquele momento, né? Vocês aqui, imagina a gente daqui a 2 anos olhando os influencers do Instagram. Ou seja, como é que a gente vai ter uma imagem real da nossa década se absolutamente tudo que a gente vê hoje é produzido? Tu entende? Me parece que assim, nos anos 2000 a gente tinha essa parada meio de a pessoa ia comprar um suco, mas parecia sempre com essa coisa meio sem querer. Agora, quando tu falou isso das It Girls, eu fiquei pensando, agora são as influencers. E é tudo produzido e montado. Será que a gente não vai ter um retrato real? Ainda mais passando agora, a gente, né,
Segundo ano em pandemia, as pessoas também não vão pra rua. Qual vai ser o retrato será do nosso ano, gente? Pois Olha é, aqui. isso é uma grande dúvida, né, amiga? Porque hoje, que nem tu falou, é tudo através de filtros, a gente só mostra o lado bom da vida nas redes sociais, ninguém mostra a cara chorando ou quando acorda inchada, enfim. Então é difícil saber qual será O a retrato da visão que a nossa. gente vai ter lá na frente da nossa época, realmente o retrato, né? Porque que nem tu falou, nessa época era foto de paparazzi, que pegava as celebridades andando na rua, onde já tava com a cara feia, outro dia É, com a cara boa. E exato. era isso, né? Enfim. A gente começa a década, então, com uma influência de uma estética chamada Y2K, que é uma abreviação, é Y2K, que é a abreviação de Year 2000, né? Y de Year, 2, K é 2000, certo? Que é segue a mesma coisa de seguidores do Instagram. Então, essa estética, ela veio, ela é uma estética que é considerada que existiu aí entre o final dos anos 90, mais ou menos 1995, até 2003, que é uma estética, de novo, que olha muito para o futuro, né? Porque estava acontecendo muita revolução tecnológica, evolução naquela época, e então as pessoas, de novo, tinham uma imagem de que as coisas iam mudar muito rápido, e então voltou à moda aquelas coisas meio futuristas, muitos tecidos brilhantes, paetês, prateado, muito preto com texturas brilhantes através de verniz, do vinil, né? A gente pensa muito na estética do filme Matrix, sabe? Que foi lançado Maravilhoso. Sim, bem no finalzinho da total. década de 90. Então, assim, Perfeita analogia. algumas... Até se tu quiser mostrar, Joy, tem a foto 1 da Bora. Britney, a foto 2, que é a Destiny Child, que é essa história. Muitos tecidos metalizados, muito brilho. É uma estética bem otimista, assim. Os sapatos eram pesados, mas as roupas eram bem assim, nesses tons claros e brilhantes. Tem a história também dos looks todos pretos com textura. Pode mostrar a terceira foto também. E a quarta, que aí tem a Christina Aguilera. Cristina com essa história de Aguilera. leather e muito brilho, muito strass. Ei, eu quero que quem lembra de tudo isso, gente, bota coração. O umbigo da Cristina Aguilera sempre muito ornamentado, não é mesmo? Sim, tinha essa história das tatuagens de strass, né, amiga? Eram os adesivos. Amiga, essa strass década colavam só na veio pra perna. gente. Não, só veio pra gente ter vergonha de fazer tatuagem de. Como é que eu chamava aqui em casa? Tatuagem de tribal no cox, entendeu? Tatuagem tribal no cox, piercing no umbigo, Ai, que eram bem piercing no umbigo. penduricalhos, cheio de penduricalhos. Não era só um piercing, era um piercing gigante que Não, chegava até em cima da jamais. calça. Tinha que ser enorme. E Quer que eu alguns, passe outra então, foto? pode mostrar a Beyoncé também a próxima, mais umas duas. E aí aí olha só que linda, a saia cinto, né, que ela era baixa e curta. Gente, isso era. Dá pra entender? Eu quero que vocês olhem. A gente já achou isso daqui o máximo. Lindo. Olha isso, lindo. Olha a cara da Nicole Rich. Será que o que ela faz quando ela vê isso? Ela que hoje é tão cool, tão descolada, né? Bom, a Ela Paris deve Hilton ter não mudou, muito né? medo. Continua ela, assim, mas muito, né? Mudou? Não muito. Agora a Nicole Então, Rich tá super. ela é moderna. Vai, Hoje, amiga. a Paris sempre foi meio assim, eu acho meio cafoninha, né? Apesar Meio da Barbie, riqueza. né? Apesar da Estilo meio riqueza. particular, mas enfim. Os ícones, então, um pouco dessa estética. Britney, a Paris, o Michael e a Janet Jackson, eles têm um clipe que eu esqueci o nome, não anotei agora, mas eles fazem com um look todo preto, assim, meio de Todo vinil e tal. preto. Eu lembro desse clipe Lembra? também. Eu só não lembro a Lembro. música. As Destiny Child, então, a Christina Aguilera e a Nicole Rich. Nesse início de década também, o activewear estava muito em alta, né? A gente veio no final dos anos 90, onde as pessoas já estavam buscando aquele conforto e roupas muito casuais. Então, agora o activewear traz a história dos agasalhos de plush, como essa calça que a Pérez está usando aí. Até se tu for duas para frente, amiga, tem a foto da Britney com um look total aí. De plush, as candy colors, as baby looks. Amiga, isso daqui tudo era de aquela cintura marca baixa. Juice Couture. Juice Couture, Não que é? é uma A das Juice marcas Couture. mais marcantes do início da década. Sim, Tudo a era de gente ia cintura pra baixa, Nova né, York gente? Não eram só comprar. as calças. Os shorts pareciam, Não. assim, uma calcinha, Cintos. porque eles eram minúsculos. As saias também.
Muito denim, né? A volta até a Joy, a foto do look total denim da Britney do Ah, Justin no ô MTV Gica, Music falando Awards. só desse look aqui, ó, eu não sei se vocês andaram percebendo que voltaram a falar muito dos anos 2000 porque a Kim Kardashian chamou a Paris Hilton e elas fizeram alguma coisa, inclusive usando de novo esse plush, trazendo as bolsas da Louis Vuitton. Por isso que agora tá essa busca desesperada pelas bolsas vintage dos anos 2000 da Louis Vuitton que elas fizeram. Tu tem até separado alguma coisa depois aqui pra frente da gente ver aquela metalizada. Tem, eu acho que eu tenho no E, desfile. e daí até a Kim criou uma cápsula na coleção dela, na Skins, com essa vibe aqui meio de plushzinho, assim, que estamos fazendo agora também. Quer que eu Exato. volte Então, agora, né? pode voltar uma, que é o look total denim. Então, o denim saiu das calças básicas ali do final dos anos 90, começou a aparecer em tudo quanto era tipo de coisa. Bolsa denim, chapéu denim, olha o chapéu do Justin, coisa horrorosa. Não, Boina denim. eu tô sem Era palavras. tipo, tudo era denim, usado junto, né? Isso é uma estética bem desse começo da década, que eram looks bem, digamos, poluídos, tá? Tinha muito acessório, não era só colar ou pulseira, não, era colar, muitas pulseiras, o cinto, Ceras, o tinha cinto, aqueles aham, cintos largões também, que eram quase do tamanho da saia, que eles ficavam no sim. quadril. Então era Deixa eu assim, passar aqui, ó. aí a gente também tem essa história muito das saias, até se tu quiser depois pode indo pra frente, tem mais Pera dois aí looks. que agora tu vais me responder. Calma, tu vais me responder se foi tu que fez isso. Espera. Vai falando aí que eu vou pegar uma foto. Então a gente vê também essa história dos vestidos e as saias usadas por cima de calça, tanto de calça jeans como alfaiataria, que a gente está aí, vendo aí. Dica, essa época de certo tu estavas na coach, né? Ou tu estava na coach, eu estava entrando na coach. Calma que eu vou te mostrar uma coisa, tu vai dizer se você foi a responsável por essa criação. Que medo. Coleção Circos. Circos da Não, coach, você lembra? a Circus era a minha coleção preferida, amiga. Eu era bem fã, assim, eu gostava dessa Deixa eu estética meio tapar aqui. japonesa, Atenção, sobreposição. tá preparada para beleza? Aqui, ó, peraí. Eu sou essa personagem com a saia sobre a calça. Olha, dá pra ver a altura, gente. Sim. Olha isso. Eu Isso aqui amava era a coleção coach. Circus. Mas eu entrei na Coach, estava na... Quando eu entrei na AMC, que eu entrei no desenho da Sommer, estava na Road... Não, estava antes, na Hotel Confidential. Gente, olha aqui. E quando Isso eu é fui pra Coach, estava olha na isso. Road Riders, eu acho. Que a pessoa na faculdade achando que tá arrasando. E até arrasava um pouquinho mesmo. Era meio corajosa, inventava algumas coisas. Vai, amiga. E aí, a gente vê que também a história das bolsas de marca, né? Como a Joy falou, além das It Girls, tinha as It Bags. E cada ano tinha sua bag do momento. Pela grande ascensão das fast fashion, que foram grandes protagonistas da moda nessa época, a moda se democratizou muito. Então, tipo, tu conseguia comprar os modelitos do momento já a um preço muito acessível no mercado. Então, muito surgiu essa história que a gente fala até hoje do high-low. Misturar uma peça cara com as peças de fast fashion, de moda Grifadas. de rua, que são mais acessíveis. E principalmente muitas celebridades usavam roupa da Forever, da Zara, da H&M, e sempre acompanhadas então pelo acessório do momento, que era a bolsa de marca do momento. E assim, gente, era uma coisa que às vezes as pessoas, a própria classe média conseguia comprar, porque tu entende que a classe média não precisava mais comprar o look todo caro para demonstrar status. Não, a celebridade estava usando Forever 21, então por que eu não ia poder usar? Então, a gente gastava menos dinheiro com roupa e muito mais sobrava o dinheiro, então, para comprar a bolsa do momento, né? E essa história continua um pouco até hoje. Muita gente hoje não acaba consumindo as próprias roupas das grandes marcas, mas consome um bom sapato, uma boa bolsa, um bom cinto, né? E muito disso começou naquela época. A gente vê também que a história das logos muito grandes, né? As bolsas de monogramas, que eram as grandes favoritas no início da década, aquelas bolsas com aquele gás gigante de taxinha, até as próprias t-shirts, tudo com pedrinha termocolante. A gente passou uma aqui da Van Dutch, enorme, era quanto Van mais muito, podia. Tudo, muito, muito cristal, muito brilho, era mesmo um excesso, assim, sabe? No meio da década, a gente vê que essa moda, isso aí ainda é do começo, ó.
A história da saia. Olha só as atrizes em red carpet com esse look. Se elas estão Não, assim, não, Jorge, não, por não que é que não ia possível. estar? Não, depois não, amiga, isso não é real. A sobreposição das brusinhas. Tinha Era tão. muito essa Aí é que história tá. das Amiga, calças é muito. baixas, cargo, com Isso as daqui, ó, regatas de tinha cor na diferente por Coach. cima. Isso aí é Eu muito lembro. coach. Nossa, é muito Coach Tinha dos anos na coleção, 2000. na Road Riders. Pode ir mais uma pra frente. A Kate Esse é, Holmes. ó. Tá, a única que salva aqui. O que que ela está fazendo perdida com esse look, amiga? Explica. Esse look já começa aí na metade da década pra frente, tá, amiga? Que é um look um pouco mais limpo. Tira-se pelo menos os acessórios. A saia era midi, mas ela continua baixa. Se tu for ver, dá pra ver o ossinho aí Sim, continua do bem quadril baixa, dela. sim. E sempre as baby looks, mas a partir da metade da década dá uma boa limpada no estilo, sabe? E aí até o estilo de novo voltou a ser muito casual. Foi uma época que eu li que por causa até ali do 11 de setembro, que já, tipo assim, começou a década todo mundo feliz achando que ia ser tudo oba-oba, tecnologia, vamos olhar pro futuro, futurista, brilho, nananana, loucura, tudo sobreposição. Aí vem 11 de setembro e a guerra, começa a guerra ao terror, e nos Estados Unidos as pessoas começam a ter esse medo. Então, logo depois disso deu um choque e voltou uma onda de conservadorismo. E as mulheres aí, a partir daí que a gente vê muito, que eu li, que começa a história das mulheres usarem a calça jeans para tudo. O jeans começou a ser permitido para qualquer ambiente, para qualquer tipo De ocasião, de ocasião, digamos. exato. Então, assim, era muita importância das blusas. As blusas eram muito ricas, eram muitas batas, né, mais compridas, com bordados, muito chifão, Exato, estampas muito. Sim. escandalosas, de Tem pele aqui, ó, coloridas. que tu separou bem Eu essa acho que vibe tem aqui. Olha isso, A gente. Blake Lively, que hoje é linda, também já se vestiu assim. Não, mas Então, até aqui que, né, assim, dá pra dar um é, desconto. mas assim, Mas então era eu isso acho que mesmo, amiga. é isso mesmo, Eu assim, as lembro pessoas muito, começaram a usar eu calça para lembro, tudo. eu lembro muito disso que tu estás falando, que a gente entra aqui na onda realmente do super jeans, que é onde quando também vem a Diesel com aqueles jeans de R$ 1.000, com aquela coisa surreal, várias marcas Isso, muito fortes de jeans, exato. a E aí Ripley. a mulherada começa a investir o dinheiro em bolsas e em jeans caros, né? Era os jeans de marca, então assim, é a Exatamente. década do jeans premium. Todo mundo queria Exato. comprar True Religion, que era aquela calça bem baixa, com aqueles Aham. pescontões bem aparentes e modelagem Brancos, aham. bootcut. As primeiras da Diesel, então, tipo, a bootcut continua muito em alta no jeans, não era tanta calça skinny. A calça skinny vem Era só essa, bem mais pro final da década. essa bootcut é essa daqui mesmo, né, É Gica? essa daí. A bootcut é que Aham. não é flare, ela não é uma boca de sino, ela é uma boca só que cai em cima da sandália, sabe? É uma boca um pouco mais contidinha, assim. No Brasil, E, gente, quem arrasava era a Carolina Dickmann. Ela tinha os jeans mais lindos da época. Eu lembro como se fosse hoje. sim. E aí, amiga, tem a próxima foto. Olha só, até o lookinho da Beyoncé. Calça Gente, jeans com a baby look e e a chinelão. Havaiana, é isso? Era chinelo. As pessoas tinham muita história daqueles Gente, tamancos olha. de dedos, de plataforma grande, plataformas Sim, vazadas, as sandálias de sim. plataforma, que também, gente, quando eu olho para aquilo, eu fico, meu, cara, por quê? Da onde a gente tirou isso, né? Da onde a gente tirou isso? E aí, agora eu vou falar, então, da segunda década, que fica um pouco mais calma e sofisticada. A próxima foto já é uma it girl do momento, que era a Sienna Miller, né? O estilo boho Sim, veio com muita força nessa lindo. época. Uhum. Então, era Olha, gente, bem a bolsa que ela tá usando, a Motorcycle da Balenciaga, que até hoje é um clássico. Olha que legal exato. identificar isso numa foto antiga. Obrigada, amiga. Porque a gente consegue ver muita coisa numa foto dessa. Lindo. Aí tem mais umas duas, eu acho, da Siena, com esse estilo boho da época. Então a gente já vê que tá um pouco mais calma, é mais um colarzinho só, ou uma pulseira, as maxi bolsas, as bolsas importantes, né? Aí também, aí como é pra noite, já é um look um pouquinho mais chamativo, mas mesmo assim não é nada daquela poluição que a gente vê no início da década, Sim. né? Pode botar mais uma da Siena, acho que tem mais umas duas da Siena. Ó, isso aqui tá Eu tudo botei mais para bem, ó. representar. Então, essa segunda parte da década ficou muita história de uma boa camisa, uma boa blusa, com um bom jeans e uma bolsa super importante. Era o que a gente via celebridades usando na rua o tempo todo. Né? Não mudou muito até para cá, claro, muda o formato das coisas, mas essa história
do clássico jeans com uma camisa é muito dessa época, assim, sabe? Começou As muito celebridades aqui. andavam Uhum, assim na rua o tempo todo. E uhum. também vem muita história de um pouco mais arrumadinha, né? Pode botar um pouco mais para frente, acho que duas para frente, até pode pular a próxima, que é ainda é Siena. Aí, no final da Ah, década esse é também, muito look do final dos anos 2000. final dos anos 2000. Então é um look um pouquinho mais sofisticado, mais arrumado. Tem muito uso de sandália com uma t-shirt e os blazers compridos, sandálias um pouco mais delicadas. E aí onde a gente já vê a influência dos fashion blogs, né? Aqui no Brasil a gente já começa a ver muitas blogueiras surgindo e falando de moda e trazendo, copiando esses looks e trazendo essa moda decodificada para a gente, onde a gente podia achar tal peça e tal. Então, assim, essa moda é super democrática. Vocês podem ver que elas estão usando provavelmente looks que encontravam em qualquer loja de rua e sempre uma bolsona importante. Se Então, quiser que eu pare, me fala, tá? Pode me falar, para, amiga. O que eu li que é muito importante dessa década? A grande influência na moda das lojas de fast fashion, como H&M, Zara, Forever 21, Topshop, até a Nastigal, né? A gente já vê um pouco do e-commerce surgindo e as garotas começaram a focar, então, nessa moda um pouco mais acessível, né? E copiar os looks das celebridades. Como a moda ficou muito acessível, era mais fácil você comprar roupa o tempo todo. Então, a gente vê que é uma década onde o consumismo era explosivo. Eu lembro quando a gente ia fazer viagem de pesquisa, né, Joy? Tu deve lembrar também. Sim. De ver nas ruas de Nova York, de Londres, tipo, todo mundo carregando uma sacola. As pessoas compravam roupa todo dia. Eu sabe? falei sobre isso aqui esses dias, absurda. falando exatamente sobre isso, de ver como o mercado. Eu não sei, é óbvio que agora é muito difícil de a gente fazer um paralelo do agora, porque a gente não pode sair. Mas é exato, parece que lá fora, principalmente nessa época, era isso, era uma efervescência que todo mundo tinha que estar na rua consumindo. Era tu via assim fervendo as lojas, as department stores, Forever, enfim, que eu já nem tem mais na Times Square. Tudo mudou, né, de lá pra cá, mas foi esse momento. Inclusive, a Gica falou agora de blogs. Tem um blog dessa época, gente, que ainda hoje ele é muito bom. Tem uma das melhores newsletters do que tá acontecendo. É bem ready to wear mesmo, bem o que tá rolando, que chama Who What Wear Daily. Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que depois eu dou até um Google, eu vejo aqui pra vocês. Eu vou escrever pra ver se é isso mesmo, mas Who What, eu não consigo ver no celular agora. Wear Daily. Depois eu passo pra vocês aqui, tá? Ele é maravilhoso, ele é dessa época. Ele realmente fazia isso que a Gica falou, de decodificar. Pega o look de uma famosa, você encontra assim na Zara, esse na H&M, esse não sei em que loja, esse não sei em que loja. Porque era esse momento onde a gente queria muito criar identidade com essas mulheres, né? A gente queria criar uma relação, queria parecer igual. Exato. E assim, a partir dessa década que a gente vê também muito, tipo assim, que não tem mais um estilo, tipo assim, um look preponderante, assim, sabe? Que nem na década de 90, tá? A gente falou da blusinha justa com a saia xadrez, nananã. Porque as pessoas têm acesso à moda, então é muita informação acontecendo ao mesmo tempo. Então você pode escolher o seu estilo. Começa aquela coisa que tu, ao mesmo tempo que você quer pertencer, mas você começa a querer mostrar o seu estilo próprio através da roupa, sabe? Então Gica, você começa a estudar para montar o seu look, né? Olha só, o que tu estás falando é muito legal para a gente fazer um paralelo com como é o mercado hoje. Lá nos anos 90, a gente meio que botava as pessoas em gavetas, né? É grunge, sei lá, patricinha, é isso, é skatista, tinha muitos estilos que a gente falava, né, dos grupos, essa pessoa pertence a que grupo, né? Ela é surfista Exato. ou ela é skatista, e isso foi exatamente fazendo esse caminho que a Gica desenhou, onde esses grupos de estilo começaram a se fundir e meio que não ter mais cada um, obrigatoriamente, cada pessoa ter que entrar numa gaveta. E quando a gente fala hoje, para quem tem marca de moda principalmente, aí mesmo é que não existe nenhum tipo de rótulo, né, Gica? Não. Hoje o juiz, ele surfa e ele ouve rock and roll pesado, por exemplo, né? E há um tempo atrás, tu não podia ser tudo isso.
Por isso que hoje se fala tanto em criar super produtos nichados, porque daí tu consegue ter uma comunicação com uma pessoa que se relacione com aquilo. Tu não pode mais criar roupa para skatista, ou para surfista, ou para mulher empresária, porque a mulher empresária, ela é mãe também, ela também faz pilates, ou faz yoga, ou ela corre, ou ela é uma super atleta. As pessoas elas passeiam por diversos grupos ao longo da vida, mesmo ao longo do dia, né? Ao longo do dia, é isso. Os meninos, às vezes, de dia, eles são mais, digamos, casuais, mas à noite, se um menino gosta, vai para uma baladinha rock, o menino vai se vestir todo de preto. Mesmo os meninos estão passeando entre diversos estilos, sabe? Muito. Não é uma coisa mais só da mulher também. Isso Sim. que é muito legal, é importante Lindo. trabalhar. Amiga, e quem está aqui com a gente nessa jornada pelas décadas está enxergando isso. E esse ponto que tu deu agora tá tipo assim, conectando muito a importância dessa pesquisa, de analisar como nós fomos nos tornando fluidos até chegar agora, em 2021, mas muito disso veio dos anos 2000. Obrigada, viu? Lindo, Por lindo, isso que Gica. eu achei muito legal que essa frase que falou, tipo assim, não é só um estilista que influenciou, não é só um estilo, mas os grandes influenciadores da década foram as marcas de fast fashion, que tornaram tudo isso acessível, através democratizaram. De baratas, do que estava no desfile num dia, no outro dia estava nas lojas, né? Elas que conseguiram espalhar isso numa velocidade que nunca tinha sido visto antes, tá? E aí, falando um pouco de beleza, né? A Joy até fez o cabelinho inspirado. Na época, a história é muito dos cabelos lisos e alisados, né? Chapinha, tipo, todo mundo queria ter o cabelo liso. Então, foi assim, um assassinato ao cabelo natural que a gente vê nas décadas anteriores. Era o reino do cabelo liso, do cabelo alisado. As mechas muito contrastantes. Então, tipo, quem tinha o cabelo claro fazia aquelas mechas escuras. Quem fazia o cabelo escuro fazia mechas claras, muito marcadas. E essa tendência também está super de volta. Muito até Dua as mechas Lipa. coloridas de cor neon. Muito bronzer na maquiagem. As sobrancelhas finas, né? Que, cara... Gente, a gente Gica não deixa passar, ela não deixa a gente esquecer nada. A Gica não deixa a gente esquecer nada. Gente, esse pó bronzeado a gente andava que parecia que tinha passado barro na cara. E o gloss, né? Que também... O Dove Barro, amiga. E, amiga, o gloss, né? Nos últimos anos, tipo, voltou já, faz uns 2, 3 anos que a moda tenta, assim, não... Aqui no Brasil não pega tanto. Eu não sei se não é por causa pegou mais, do calor, como foi? se é por causa da umidade, ou porque a mulher brasileira se preocupa ainda muito com o homem, e o homem tem a agonia do gloss ser pegajoso e tal, mas lá fora o gloss tá super de volta. Lembro que tinha aqueles Juicy Tubes da Lancôme, que era uma moda do gloss, assim, na época, tinha gostinho de frutas e tal. E o que eu ia falar? Teve aquela fase da moda emo também, né? Que o estilo musical às vezes sempre traz umas influências, né? Então a gente vê ainda a influência do rock, do hip hop, mas a gente tem de diferente o estilo emo, que era aquelas calças muito justas, pretas, camisetas pretas de banda também, com aquela franjona penteada na cara, quem é que não lembra, né? E o nome emo vem de emocore, então músicas que falam muito de emoção, de sentimento, às vezes de sentimentos ruins, como depressão, até de suicídio. Então, os emos tinham essa visão de estarem sempre tristes mesmo, né? Que é uma coisa muito engraçada. Melancólica, né? Melancólico, exato. A H&M, na época, lançou as primeiras colaborações entre a moda de rua e os designers, fashion designers de casas caras, né, de label. Então, ela lançou a primeira, acho que foi até com o Cal, com a Chanel, né, que daí inaugurou esse mundo de collabs, onde pessoas de classe média poderiam ter acesso a roupas de grife que talvez nunca antes tivessem tido, que foi muito legal, deu muito sucesso, por isso continua até hoje. Mix, vou falar agora um pouco dos designers. Eu ia te falar, porque a gente tem um pouquinho mais do que 10 minutos, tempo. Eu não vou quero... dar uma pincelada só. Tem Vamos lá, vou virar eu já, vou só mais mostrar a imagem mesmo. Então, assim, não tem nenhum designer que se sobressaiu, assim, meu Deus, o rei da estação,
Mas eu vou falar Tem de sim, tu designers. pegou. Pra mim, tem sim, tu pegou a imagem, o desfile mais lindo. Vai. Então, Depois eu vou Então, para falar. mim, né, eu peguei coisas que designers que tipo despontaram na época, alguns continuam até hoje, né? A gente sabe que mesmo no mundo de designers, das labels, tem época que uma label tá em alta, depois tá outra, não é uma Sim. linha contínua, né? Cada label conversa mais com às vezes uma década, um estilo, um espaço de tempo. Então, eu vou começar falando da Stella McCartney, que inaugurou a marca pessoal dela em 2001. Ela era também estilista da Chloé nessa época. Ela já desde o começo tinha essa pegada de uma moda de Tá, peles. Ela é conhecida menina. por formas fluidas e também por uma alfaiataria impecável. Então, aí um desfile da Stella de 2004 e mais uma fotinho, a próxima, um desfile da Stella de 2005. Então, ela Lindo. nesse começo, ela tinha muito uma pegada meio também leve, lingerie, formas que Sim. abraçavam o corpo de uma forma mais solta. Outra coisa que me marcou muito nessa década foi o trabalho do Marc Jacobs na Louis Vuitton, que eu botei aí. Nossa, é incrível, gente. Pelo amor de Deus, vocês têm que voltar na época do Marc Jacobs na Louis Vuitton. Vuitton de 2006. E não só, nessa época ele foi um designer muito falado, né, nessa década. Ele tinha aquelas Foi. lojas da Marc Jacobs, Marc by Marc Jacobs, que ele vendia como se fosse Aham. souvenirs barato, então também popularizou muito. Ele foi um designer que já pensou muito em como atrair esse público que talvez não pudesse consumir produtos de label. Então Uhum. tem imagem dele também aí, Joy. É uma foto E depois pra mim, dessa. amiga, uma das coisas mais legais que ele fez foi todas as collabs com os artistas que, assim, criou as bolsas mais legais da Louis Vuitton, estão na fase Exato. do Marc Jacobs. Exato. E são bolsas que, se você for atrás até hoje, elas são artigos de coleção e são Então, milionários, exato. sabe? Na época, elas Opa, esgotavam assim, num piscar de olhos. Essa aí é um sim. desfile dele para a marca dele mesmo, que já na época ele trabalhava para Louis Vuitton, mas tinha a marca dele, que tinha uma pegada um pouco mais jovem, né? Uhum. Aí o Que ele próximo é um voltou desfile. agora, gente, até legal comentar que ele voltou com a marca dele e ainda com essa vibe meio jovem. Tá bem legal, vale a pena dar uma estudadinha no que ele tá fazendo. Esse desfile também foi bastante icônico por causa dessas mangas meio, não Amiga, eu sei como lembro, eu tenho. chama, meio cocum, Era meio meio casulinho, presunto. meio cocum, isso, aham. Era Isso. meio Esse é um isso, desfile meio de dois mil cocum. e dezoito. Depois eu vou falar então do Zac Posen, que ele é um designer que a partir dessa década ele começou a aparecer muito nos looks das celebridades nos tapetes vermelhos. Ele continua até hoje, né? Então aí é um look dele que Passar? a Natalie Portman estava usando em 2002 no Oscar, e o próximo, pode já botar, a Gwyneth, maravilhosa, em 2007. Nossa Então ele meio que senhora. reinventou e ele ressignificou esses looks de tapete vermelho, trazendo de uma forma bem feminina, bem elegante, looks que Sim. foram inesquecíveis. Depois vou falar um pouco de masculino, que eu acho que não dá para não falar da fase do Ed Sliman na Dior Homme. Na Ele Dior. trouxe, Uhum. ele revolucionou a silhueta masculina, trazendo esse shape mais Obrigada. perto do corpo, slim, Que, que aham, continua até uhum. hoje, as gravatas estreitinhas, tudo mais certinho no corpo. As roupas Que dele tinham visão, né, amiga? uma pegada sexy, andrógena. Muitas mulheres começaram a usar Dior Homme naquela época, inclusive porque as roupas vestiam muito bem. Ele roubou tecidos, né, e linhas que, né, antigamente eram mais só usadas nas peças femininas, e trouxe para o universo masculino. Então ele também foi assim um revolucionário nessa época. Depois vou falar do Alexander McQueen, que aí é bem aqueles. Eu botei essa foto, que é o desfile dele de 2000, que eu acho que também representa bem o que eu falei do início da década, a estética Y2K, Sim. né? Dessa visão Uhum. meio futurista dos tecidos com brilho e dessa imaginação de um futuro revolucionário que estava por vir. Depois, de novo, ele foi ficando com uma vibe meio gótica, rock and roll, e ele também foi muito associado a essa imagem meio rock and roll por causa do uso de taxas e Os spikes, né? das spikes, das caveiras, que ele também sempre trazia muito.
Para mim, vou falar agora da Balmain, Ah, que é a próxima foto, que estava nas mãos do Decarnan. Christophe Decarnin, que para mim, meu Deus, Então, eu Ave amava, Maria. amava Amiga, o que Balmain. foi? Vocês acham que Balmain é bom agora? Porque vocês Não, não lembram o que foi Balmain nessa época. sim, gente, eu Dica. tenho assim, ó, saudades, muitas. Dica! Ele, olhando aqueles looks, era era uma visão tão cool, absurda, da mulher dona de si, meio guerreira, meio urbana. Ai, Exato. amiga, vai lá, fala aí, porque Esse eu fico desfile muito aí, ó, emocionada. modas que ele trouxe à tona naquela época, a volta da sandália gladiadora, as calças de gancho comprido, que depois a Osklen trouxe e ficou fazendo durante Sim. um tempão. Então, esse é o desfile dele 2007. A próxima foto também se quiseres Gente, colocar, olha a beleza. Olha o que era a beleza, tipo, limpa. Olha a evolução limpa. dessa década. Exato. Olha isso, meu Então, amiga. assim, para mim, Nossa. eu lembro muito das fast fashion copiando o estilo da Balmain nessa época, sabe? Nossa, Claro, de uma forma muito, bem mais pobre, mas muito. até esses desfiles, essas fotos são de 2007, a próxima é 2009. Eu que trabalhava com jeans, a gente usava muito referência dele, né? A calça Nossa, biker amiga, ele que era ele o lançou rei, era. Nossa naquela época Senhora. continua até hoje. Esse aqui, Os ó. ombrinhos. Volta um pouco, amiga. Volta, Aqui, volta. Aí, os ombrinhos estruturados, naquela época, essas jaquetas meio militares, né? Eu lembro que a Zara sim, fez horrores, tudo em casaco, fez. blazer. Foi uma Amiga, e febre. aqui foi muito quando eu lembro muito de aqui o High-Low ter realmente chegado no ápice, porque ele criou peças de alto luxo, como essas jaquetas que eram bilionárias, com jeans podre, a camiseta podre, Camiseta podre. furada. Exato, Então ele exato. criou o conceito É disso, uma né? Que não era estética, só né? Que foi é uma criada. estética, não era só tipo assim, bota uma coisa cara com uma barata, não necessariamente isso, mas era de criar essa ruptura no look, né? De não ter tudo tão quadrado, tudo tão perfeito. Era mulher meio desconstruída, Sim. sabe? Esse desfile eu tenho um apego, assim, um apego muito grande por ele. Eu amo, eu olho ele de vez em quando ainda. E eu acho que Sim, ainda ele tá super atual, né? Se for ver a história dos muito. ombros e tal, a gente conseguiria facilmente usar um look desse aí hoje. Fora a calça baixa, é Super, claro, mas enfim. claro. Depois pode passar para a próxima. Balenciaga. A Balenciaga, Brilhante ela também. já foi uma marca muito sofisticada. Hoje ela está uma marca super pop, né? Não, não critico, é uma outra Super. pegada total. Mas a minha época, quando eu me apaixonei pela Balenciaga, ela tinha uma pegada de shapes assim, revolucionários, né? Eu O também, estilista amiga. era o Nicolas Aham. Ghesquière, e Yes, que ele, é. tipo, um mago das formas para mim, sabe? Eu acho que Sim. ele trabalha formas que a Ele gente nunca e o imaginou. Decarnan, fizeram os desfiles mais lindos. E ele trabalha formas de forma que a gente nunca imaginou. Então, esse é um desfile dele para Balenciaga de 2016. E o próximo, que também é um desfile icônico para mim, de E para mim 2017. também. Lembra que a gente usava, gente, os lenços de xadrez lá do Oriente Médio, Não, não é embrulhado no 2017, pescoço? amiga. 17? 2007. É, 2007, sim. 2007, desculpa. E aí, cara, foi um boom Gente, também. As calças cargos da Balenciaga. Essa calça dele vendeu olha, horrores. Todo mundo, as celebres todas usavam. Então, assim, ele foi muito revolucionário. E o próximo é sim. um de 2008, que eu também sou apaixonada, Muito lindo, que é gente. esse shape com o ombrinho meio bolinha, assim, e essa Aham, saia que ela é toda volumosa em volta, assim, sabe? aham. Amo também. Depois vou falar do Rick Owens, que trouxe uma moda, um pouco de glamour para uma moda com uma pegada grunge. Ele trabalha muito com tons de cinza, escuro, preto, mistura com malha. E eu acho que a peça mais icônica dele é a jaqueta de couro, né? Que tipo virou a queridinha fashion, né, da moda na época. Ele fez 1 milhão de jaquetas de couro, todo o desfile dele tem. Mas então ele é marcante porque foi nessa época também que a jaqueta de couro ela virou tipo a melhor amiga da mulher, né? A gente carregava jaqueta de Sim, couro preta para tudo. Então foi um momento assim que tipo, tu saía de casa meia estação e tal, ninguém vivia sem jaqueta de couro.
Depois, pode passar, amiga, falar do Matt Williamson. Ele Tá lançou a marca hypado, né, agora? de novo, né? Ele De lançou a marca novo. própria e no início da década, em 2005, ele foi para Pucci. Essa é uma imagem do desfile dele mesmo, da marca dele. E ele é muito conhecido pelas cores vivas e estampas, tecidos vaporosos. Então, ele fazia muito essa brincadeira com mistura de cores e até a história depois que veio mais para frente, color blocking, ele trabalhou sempre isso muito bem. Trabalhando, às vezes, cores muito vivas juntas no mesmo look. Depois, vou falar um pouco de dois estilistas que tinham acabado de se formar em escolas de moda e trouxeram essa pegada bem pop, bem street style para a passarela. Que primeiro é o Henry Holland, né? Que tem esse look aí famoso. Essa aí é a... Ai, meu Deus, esqueci o nome da modelo, amiga. Agnes alguma Agnes coisa? Dine. Agnes Dine. Aham. E ela também foi uma it girl aí no final da metade para frente da Foi década. foi a precursora da Cara Delevingne, quase. Tipo Exato. isso. Ela era tipo a primeira cara. Ela tinha esse visual bem andrógeno Andrógeno, e tal. aham. E esse foi o desfile dele, o primeiro desfile dele de 2008. E ele lançou aquelas t-shirts que ficaram muito famosas, tá na próxima foto. Que falavam, fazia brincadeirinhas e frases com o pessoal da moda. Tipo, I'll tell you who's the boss, Kate Moss. Get your freak on Giles Deacon. E aí, na passarela, ele desfilou, assim, versões ricas de t-shirt com outros materiais e misturas de materiais, de técnicas, mas depois elas foram lançadas como t-shirts básicas mesmo, com as frasezonas. Tipo assim, foi uma explosão de venda na época. Várias marcas começaram a copiar, então, t-shirts com frasezinhas engraçadinhas, né? Isso foi muito copiado no fast fashion, claro, de outra forma. E depois, por último, Christopher Kane, que para mim esse desfile aí também foi marcante. Lindo! Eu lembro dessa combinação, amiga. Meu Deus, que era muito impensada e ficou lindo. Exato. Ele trouxe muita influência do sportswear para moda, mas de uma forma que nunca tinha sido feita, né? Não era como a gente conhecia, uma jaqueta esportiva ou uma calça com pegada esportiva, não. Ele trouxe para o vestido bandagem elementos como o zíper trator, de plástico aqui, ó, de mochila. Isso, e ele trabalhava cores muito contrastantes e babados, detalhes femininos. Então, foi uma mistura que, na época, eu lembro que chocou muito. E algumas pessoas achavam horroroso. E logo depois, assim, meio que ele inspirou muita gente a fazer essa mistura, então, do sportswear até com a moda mais feminina e mais delicada. E a gente vê isso até hoje. Amiga, tu sabe uma coisa que tu mostrando esses desfiles, para mim é muito claro que nessa época mesmo, foi a época onde a gente teve muito paradigma quebrado, do tipo assim, os estilistas, eles revolucionavam muito de um desfile para outro, então a gente tinha sempre essa sensação de tipo, oh, meu Deus, o que vai ser lançado? Eu lembro do Marc Jacobs, até numa coleção, eu acho que foi depois de 2010, aquela do quadriculado, amarelo com branco, preto com branco, aquela coleção da Prada, que era o listrado, o vermelho com pink e tal, que eu acho que foi um pouco depois de 2010, foi um ou meio depois, ali. Eu acho. Sim. Não lembro. Mas era um momento onde na moda a gente tinha sempre esse tapa na cara, assim, tipo, acorda minha filha, tem coisa nova, acorda minha filha, tem coisa nova. E logo a gente já absorvia isso. Hoje parece que é tão difícil criar isso, né, amiga? Até porque as pessoas, óbvio que o consumidor está numa evolução, né? Não é todo mundo que é o formador de opinião, mas as pessoas estão muito mais acostumadas já a isso. É difícil a gente ver essa... Se surpreender, né? Se surpreender. Forma. O que as marcas fazem hoje é meio que debochar. Por exemplo, a Bottega fez aquele colar de 2.000 euros, que é um cabo de telefone. Tipo uma piada com a gente, né? Não é nem tipo ela dizendo que isso é tendência e tal. Mas como naquela época a gente tinha esses acorda, menina. E hoje... né? Parece que é tão difícil a gente encontrar esse respiro, eu não sei se esse suspiro. Tudo ficou tão acessível e talvez tipo, a partir dessa década aí tudo foi caminhando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Talvez. E chegou um momento que não sei se ainda tem algo
extremamente novo revolucionário. shape, para acontecer, entendeu? É revolucionário revisitar isso e trazer novas combinações, como a Gucci fez quando ela começou, chocou, né? Quando ela começou a trabalhar essa mistura louca, que foi muito criticada no primeiro desfile e tal, e depois virou uma estética super comum e hoje já está até batida, a gente já não aguenta mais, talvez tá repetitivo. Do Mas, Michele, assim, tá falando? da era Michele na Gucci, né? Quando ele Sim, começou, foi uma exato. estética que assustou. Foi meio que isso, assim. Sim, tipo Tu assim, olhou e tirou todo pensou assim, mundo ai, não do... gosto, acho Uhum. que não gosto, não entendi a proposta. É, Não. incomodou. Daí deu duas semanas, a galera já tava, meu Deus, é demais, Querendo. Claro, querendo e porque tal. a gente quer essa novidade, a gente quer essa distinção. Então, por isso que eu acho que eu não sei se a gente não se espanta mais, porque aí tu vê todo esse movimento digital das meninas, dos meninos que querem estar em destaque. Tu tá em destaque quando tu tá com a coisa mais diferente. Então, por isso que eu acredito muito no movimento do nosso mercado agora, essa ânsia das pessoas de maneira geral em consumir produtos mais importantes, sabe, amiga? De a gente sair um pouco daquele efeito manada de fazer um produtinho com design ruim, sabe? De ter um produto com personalidade, um super produto na coleção. Eu acho que por conta desse movimento que a gente chegou uma hora que tá todo mundo tipo já acostumado, digamos assim, né? Sim. Hoje eu acho Faz que o sentido. maior é muito como é que eu posso dizer? Os holofotes estão muito mais no estilo pessoal das pessoas, de como elas vão buscar referências e fazem o seu próprio styling, a sua própria montação, do que em looks prontos de passarela, né? Tipo, Sim. é a curadoria que você mesmo faz. Então, tipo, isso que torna interessante. Talvez isso que torna um look surpreendente. A mistura que você Sim. fez. E aquela história de novo de parecer que a gente quer sempre ter um holofote pra gente, pra nossa vida, pra nossa lifestyle. Por isso, tantos Instagrams de lifestyle, né, amiga? De tu ver como a pessoa. Exatamente isso que tu falou, como é a estética da casa, como é que é a foto dela, como é que é o look que ela monta. É muito isso mesmo. Sim. Temos uma live? Espero que sim. Temos uma Amiga, ficou super muito live. corrido? Tu acha que eu corri demais? Não, 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 jamais. Foi ótimo. Está aqui para quem quiser voltar. Gente, Gica, eu não tenho palavras para agradecer a tua entrega. A Gica, para quem está aqui e não me ouviu falar ainda, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, que eu tive o prazer de trabalhar, a honra de aprender. Muito do que eu sei, do meu olhar hoje, é por conta dela, por causa do olhar do faro fino, que ela também desenvolveu durante anos na moda. Então, obrigada, que generosidade. Eu sei que Oh, tu fez tudo imagina, com muita amiga. dedicação. Imagina, eu que te agradeço, te amo, adoro trabalhar contigo, tu sabe? Eu também tenho muito orgulho de dizer que tu é minha amiga, estou sempre observando teu sucesso de longe e, né, no momento não está dando para ser de perto, infelizmente, mas estamos juntos, amiga. Sempre que precisar de Sim. mim. E essa troca é muito rica, né? Parece que é uma conversa. Eu podia continuar aqui falando horas É sobre muito como eu rico. acho que vai ser o futuro da moda, para onde as coisas Não, vão, e ver assim, essa foi ir. uma série, né, gente? A gente começou nos anos 70, fechamos agora no ano 2000, mas daqui a pouco a gente pensa em outra coisa para falar de outra forma, talvez de movimentos, enfim, para ir aprofundando. A ideia é que todo mundo cresça, evolua, porque o mercado tá assim, né? Tá precisando de marcas fortes, legais, com Com bom certeza. propósito. Gente, obrigada pela audiência, pela companhia e pela troca. Até. Amém. Beijo. Beijo. Tchau.